Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre uma das amizades mais curiosas e misteriosas do mundo famoso, a relação entre Michael Jackson e Brooke Shields. Por quase 30 anos, o rei do pop mostrou um interesse especial pela bela atriz e modelo que começou a trabalhar ainda criança. O que muita gente não sabe é que essa amizade tinha segredos, momentos surpresa e histórias que nos ajudam a entender melhor quem Michael Jackson realmente era. Neste vídeo, vamos mostrar como eles se conheceram nos anos 80, as vezes que apareceram juntos e chocaram todo mundo, o que Brooke contou depois que Michael morreu e os reais motivos por trás desse longo encanto dele por ela. Se você gosta de Michael Jackson ou só quer conhecer histórias interessantes sobre famosos, este vídeo vai te surpreender com fatos que poucos conhecem. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre grandes estrelas da música e do cinema. Vamos começar! Michael Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958 em Gary, Indiana. Desde criança, seu talento musical era extraordinário e incomparável. Filho de Joseph Jackson e Catherine Jackson, Michael integrou o grupo The Jackson 5 ainda muito jovem, tornando-se rapidamente o centro das atenções. Seus olhos expressivos e movimentos únicos no palco chamavam a atenção de todos. Ainda adolescente, Michael já demonstrava uma habilidade vocal impressionante que o diferenciava de qualquer outro artista de sua geração. Sua capacidade de transmitir emoções através da música o transformou em um ícone mundial. O ambiente familiar de Michael era complexo e desafiador. Seu pai Joseph era severamente rigoroso e utilizava métodos autoritários para treinar os filhos. Os ensaios e apresentações eram momentos de intensa pressão, onde a perfeição era constantemente exigida. Michael sofria constantes críticas e humilhações que marcaram profundamente sua personalidade. A fama precoce trouxe consequências emocionais devastadoras. Enquanto milhões o adoravam nos palcos, Michael lutava internamente com sua identidade e autoestima. O escrutínio público era implacável, analisando cada movimento, cada mudança em sua aparência, cada decisão pessoal. A mídia mundial o acompanhava incansavelmente. Cada detalhe de sua vida era transformado em manchete. Sua infância havia sido roubada pela necessidade de ser constantemente perfeito, performático e admirado. O palco era seu refúgio, o único lugar onde se sentia verdadeiramente livre e completo. As apresentações dos Jackson 5 revelavam um Michael extraordinário. Sua desenvoltura coreográfica e vocal encantava multidões. Ele parecia nascer para estar nos holofotes, mas internamente carregava uma solidão imensa. O preço da fama mundial era alto demais para uma criança. Crescer sob os olhares atentos de milhões não era tarefa simples. Michael desenvolveu mecanismos de defesa que o protegiam do mundo exterior. Sua timidez contrastava com a desenvoltura no palco. Cada show representava uma máscara que escondia suas verdadeiras emoções. A música era sua linguagem. Através dela, Michael conseguia expressar sentimentos que verbalmente não conseguia manifestar. Seus movimentos de dança eram poesia em movimento, comunicando histórias sem precisar de palavras. O jovem artista carregava em si uma mistura complexa de talento extraordinário e fragilidade emocional. Sua jornada estava apenas começando e segredos profundos aguardavam para serem revelados. Michael Jackson seria muito mais do que simplesmente um cantor. Seria um fenômeno cultural que transformaria a música mundial para sempre. A obsessão que o aguardava com Brooke Shields seria apenas mais um capítulo nessa história complexa de um homem que nasceu para ser diferente. Sua vida seria marcada por brilho intenso e sombras igualmente profundas. O primeiro encontro entre Michael Jackson e Brooke Shields aconteceu em um momento peculiar de suas vidas. Era 1984 e Brooke estava no auge de sua carreira como atriz jovem. Michael, por sua vez, dominava o mundo da música com o álbum Thriller. Tudo começou em um evento de Hollywood onde ambos eram convidados. Michael ficou imediatamente fascinado pela jovem atriz. Brooke chamava sua atenção não apenas pela beleza, mas pela maturidade precoce que a caracterizava. Ela era diferente das outras garotas de sua idade. A admiração de Michael por Brooke era complexa. Ele via nela uma alma sensível que compreendia os desafios da fama desde muito jovem. Brooke havia iniciado sua carreira ainda criança nos comerciais e filmes, passando por experiências semelhantes às de Michael quando criança. Inicialmente, a diferença de idade não pareceu ser um empecilho para Michael. Ele sentia uma conexão especial com Brooke. Começaram a trocar telefonemas frequentes, compartilhando confidências sobre suas experiências no mundo do entretenimento.
Os presentes que Michael enviava para Brooke eram sempre carregados de significado. Um anel de diamantes tornou-se um dos símbolos mais importantes desta relação. Michael via aquele objeto como uma demonstração de seu afeto e admiração. Para ele, o anel representava algo mais do que um simples presente. Brooke correspondia aos gestos de Michael com carinho e atenção. Mesmo sendo muito jovem, ela demonstrava uma maturidade impressionante ao lidar com a atenção do astro musical. Os dois desenvolveram uma amizade que rapidamente extrapolava os limites convencionais. A mídia começou a especular sobre o relacionamento. Rumores circulavam sobre a natureza íntima da conexão entre Michael e Brooke. Alguns viam com estranheza a proximidade de um homem adulto com uma adolescente. Outros interpretavam como uma amizade genuína. Michael via em Brooke algo especial. Ela parecia compreender sua sensibilidade única. Ambos haviam crescido sob os holofotes, entendendo os desafios de ser uma celebridade desde muito jovem. Essa cumplicidade os aproximava de forma intensa. Os encontros aconteciam discretamente. Michael adorava presentear Brooke com itens raros e valiosos. Cada presente era escolhido com extremo cuidado, demonstrando seu carinho e admiração. A relação deles intrigava a todos que os observavam. A sociedade da época olhava com certa estranheza para essa aproximação. Michael já carregava uma aura de mistério e incompreensão. Sua relação com Brooke adicionava mais um capítulo complexo em sua biografia. O que poucos entendiam era a profundidade do sentimento de Michael. Para ele, Brooke representava muito mais do que uma simples amizade. Era uma conexão que transcendia a idade e os padrões convencionais de relacionamento. A história deles estava apenas começando. Segredos, emoções e sentimentos complexos aguardavam para serem revelados nos próximos capítulos desta fascinante história. Joe Jackson emergiu como uma figura central e controversa na vida de Michael. Nascido em Arkansas em uma época de profunda segregação racial, Joe carregava cicatrizes de um passado difícil que posteriormente marcariam a criação de seus filhos. Antes de se tornar empresário musical, Joe trabalhava em fábricas e lutava para sustentar sua família em Gary, Indiana. Sua ambição de transformar os filhos em estrelas musicais nasceu da necessidade de superar a pobreza e as limitações sociais impostas aos negros naquela época. A formação dos Jackson 5 representou mais do que um sonho musical. Era uma estratégia de sobrevivência familiar. Joe via nos filhos uma oportunidade de ascensão social. Michael, o mais talentoso, seria sua principal aposta para o sucesso. Os métodos de treinamento de Joe eram extremamente autoritários. Durante os ensaios, utilizava táticas de punição severa. Histórias revelam momentos de agressão física e psicológica. Michael frequentemente relatava ter sido espancado com cintos e humilhado constantemente. O ambiente doméstico era marcado por tensão constante. Joe exigia perfeição absoluta. Cada movimento, cada nota musical precisava ser executada sem qualquer erro. Michael desenvolveu uma necessidade obsessiva de agradar e evitar punições. As consequências emocionais foram devastadoras. Michael desenvolveu traumas profundos que o acompanhariam por toda a vida. Sua busca por amor e aceitação seria fortemente influenciada pela relação com o pai extremamente rigoroso. Brooke Shields representava para Michael um refúgio emocional. Ela compreendia os desafios de crescer sob pressão constante. Joe Jackson via com desconfiança qualquer relacionamento de Michael que pudesse desviar sua atenção dos objetivos musicais. A tensão entre Joe e Brooke era evidente. O pai de Michael via a jovem atriz como uma potencial distração. Seus interesses sempre estiveram ligados ao sucesso comercial e à carreira musical do filho. Qualquer elemento que pudesse atrapalhar esse objetivo era visto como uma ameaça. Michael vivia um conflito interno constante. Por um lado, a adoração pelo sucesso alcançado. Por outro, as marcas profundas deixadas por um pai que priorizava resultados acima de sentimentos. Sua busca por amor seria eternamente influenciada por essa dinâmica familiar. As agressões não eram apenas físicas. Joe utilizava frequentemente humilhações verbais. Chamava Michael de feio, criticava sua aparência e o pressionava constantemente. Essas palavras calaram fundo na personalidade do jovem artista. A relação com Brooke Shields seria para Michael um escape. Encontrava nela compreensão e carinho que nunca havia experimentado completamente em sua família. Ela representava uma possibilidade de amor verdadeiro e aceitação incondicional. Joe Jackson permaneceria como uma sombra constante na vida de Michael. Mesmo após o filho se tornar um ícone mundial, as marcas da infância continuariam profundamente gravadas em sua alma. Michael Jackson cresceu mergulhado em um mundo de críticas constantes.
Sua aparência física tornou-se alvo de comentários cruéis desde muito jovem. Os irmãos e até mesmo seu pai frequentemente zombavam de seu nariz, sua pele e seus traços faciais. Na escola, o bullying era implacável. Seus colegas o chamavam de estranho, diferente, fazendo piadas sobre sua aparência. Michael sofria em silêncio, desenvolvendo uma timidez que o acompanharia por toda a vida. Cada comentário depreciativo era como um golpe em sua já fragilizada autoestima. Os treinamentos musicais intensos não permitiam que Michael processasse essas agressões. Joe Jackson exigia perfeição em cada apresentação, sem se importar com o sofrimento emocional do filho. Os ensaios eram verdadeiras sessões de tortura psicológica, onde qualquer erro resultava em punições severas. Michael desenvolveu mecanismos de defesa para sobreviver. Isolava-se cada vez mais, criando um mundo particular onde pudesse se sentir seguro. A música tornou-se seu único refúgio, o lugar onde conseguia expressar sentimentos que não conseguia verbalizar. As agressões físicas eram constantes. Cintos, gritos e humilhações faziam parte de sua rotina. Michael aprendeu a temer o próprio pai, desenvolvendo um trauma profundo que marcaria suas relações futuras. Cada som de passos de Joe fazia tremer de medo. Sua aparência física tornou-se uma obsessão. Michael começou a fantasiar com a possibilidade de modificar sua imagem. Cada olhar no espelho era um momento de sofrimento intenso. Ele não se reconhecia, não se aceitava como era. O isolamento crescia proporcionalmente à sua fama. Quanto mais famoso ficava, mais Michael se afastava das pessoas. Seu mundo resumia-se a pouquíssimas pessoas de confiança. Brooke Shields seria uma das raras exceções que conseguiria penetrar essa barreira emocional. Os problemas de autoestima o consumiam internamente. Michael desenvolveu uma necessidade constante de agradar, de ser perfeito, de corresponder às expectativas dos outros. Sua personalidade era como uma camada de proteção contra as dores de sua infância. A música era seu único canal de comunicação verdadeira. Através de suas performances, Michael conseguia expressar toda a dor, toda a angústia que carregava. Cada movimento de dança era um grito silencioso por amor e aceitação. Sua relação com Brooke Shields nasceria justamente desse lugar de vulnerabilidade. Ele via nela uma possibilidade de compreensão, alguém que poderia entender suas cicatrizes emocionais. A jovem atriz representava uma luz no meio de sua escuridão interior. Os traumas de infância o transformariam profundamente. Michael desenvolveria uma busca incessante por aceitação, por amor, por uma identidade que pudesse finalmente ser sua. Cada relacionamento, cada escolha em sua vida seria atravessada por essas memórias dolorosas. A jornada de Michael Jackson seria uma constante luta contra os fantasmas de seu passado. Um artista incompreendido, uma alma sensível perdida em meio à fama e ao sofrimento. Terry Shields era uma figura complexa e determinada que moldaria profundamente a vida de Brooke. Jovem e ambiciosa, Terry vislumbrou na filha uma oportunidade de sucesso e ascensão social. Desde muito cedo transformou Brooke em um projeto de carreira. A relação entre mãe e filha ultrapassava os limites convencionais de uma família. Terry atuava simultaneamente como empresária, gerente e principal incentivadora da carreira de Brooke. Cada decisão profissional era meticulosamente calculada para maximizar as oportunidades da jovem atriz. Brooke iniciou sua carreira ainda criança. Aos poucos meses já participava de comerciais. Aos 6 anos estreou em filmes. Terry orquestrava cada aparição, cada contrato, cada movimento da carreira da filha. A infância de Brooke era completamente diferente da de outras crianças. O alcoolismo de Terry complicava ainda mais essa dinâmica familiar. Nos bastidores, a mãe lutava contra seus próprios demônios. As bebidas eram seu escape para as pressões de gerenciar a carreira da filha. Brooke testemunhava essa batalha silenciosa, desenvolvendo uma maturidade precoce. A indústria do entretenimento via Brooke como um produto a ser explorado. Terry negociava aparições e papéis que colocavam a filha em situações extremamente controversas. O filme Nascente Azul, lançado quando Brooke tinha apenas 14 anos, gerou imensos debates sobre os limites éticos da exposição infantil. Brooke desenvolveu uma relação ambígua com a fama. Por um lado, admirava a determinação da mãe. Por outro, sentia-se constantemente pressionada a corresponder às expectativas criadas. Sua identidade estava completamente entrelaçada com sua carreira profissional. As semelhanças com a história de Michael Jackson eram evidentes. Ambos haviam crescido sob holofotes implacáveis, com pais que transformaram seus filhos em projetos de sucesso. Essa conexão seria um dos pontos de aproximação entre Brooke e Michael. Terry Shields justificava suas ações como necessárias para o sucesso da filha. Cada papel,
Cada aparição era negociado com precisão cirúrgica. Brooke tinha pouco espaço para ser apenas uma criança. Sua infância era um território completamente administrado pela ambição materna. O alcoolismo de Terry deixava marcas profundas. Nos momentos de embriaguez, revelava fragilidades que contrastavam com sua imagem de empresária controladora. Brooke precisava ser simultaneamente filha e adulta, cuidando de si e da própria mãe. A relação com Michael Jackson seria para Brooke uma possibilidade de fuga. Encontrava nele alguém que compreendia os desafios de crescer sob pressão constante. Ambos carregavam cicatrizes emocionais de infâncias roubadas pela fama. Terry via o relacionamento com desconfiança. Qualquer conexão de Brooke que pudesse atrapalhar sua carreira era imediatamente questionada. O controle materno era absoluto, deixando pouquíssimo espaço para escolhas pessoais. A história de Brooke Shields seria eternamente marcada por essa relação complexa com sua mãe. Uma jornada de amor, pressão e busca por identidade própria. A carreira de Brooke Shields foi marcada por controvérsias desde seus primeiros anos no mundo do entretenimento. Ainda criança, enfrentou desafios que nenhuma jovem deveria experimentar. Seus papéis cinematográficos frequentemente ultrapassavam os limites da idade apropriada. O filme Nascente Azul representou o momento mais controverso de sua carreira inicial. Brooke interpretava uma jovem prostituta, um papel que gerou intensos debates sobre os limites éticos da atuação infantil. A sociedade ficou chocada ao ver uma criança representando um personagem tão maduro e complexo. Um dos momentos mais dramáticos em sua carreira envolveu uma disputa judicial sobre fotografias tiradas quando tinha apenas 10 anos. As imagens, consideradas artísticas por alguns e inapropriadas por outros, geraram uma batalha legal que expôs Brooke a um escrutínio público devastador. A mídia tratava Brooke como um objeto de consumo. Cada movimento seu era analisado, criticado, dissecado. Sua aparência, seu comportamento, suas escolhas profissionais eram constantemente julgados por um público implacável. A pressão era imensuravelmente grande para uma jovem tão nova. Terry Shields, sua mãe e empresária, via essas oportunidades como portas para o sucesso. Cada papel controverso era negociado com precisão, sem considerar completamente o impacto emocional na filha. Brooke precisava ser forte e resiliente em um ambiente que não respeitava sua juventude. Michael Jackson compreendia profundamente essa situação. Ambos haviam crescido sob holofotes cruéis, tendo suas infâncias completamente consumidas pela fama. Essa experiência compartilhada seria um dos pontos de conexão mais profundos entre eles. As expectativas públicas eram esmagadoras. Brooke precisava ser simultaneamente uma criança e uma adulta. Seu talento era reconhecido, mas também constantemente questionado. A linha entre arte e exploração era perigosamente tênue em sua carreira. Cada aparição pública tornava-se um desafio. A mídia esperava perfeição, maturidade e comportamento impecável. Brooke carregava o peso de representar não apenas a si mesma, mas toda uma geração de jovens talentos do entretenimento. As críticas eram constantes. Quando não era atacada por seus papéis, era julgada por sua aparência. Brooke desenvolveu uma blindagem emocional para sobreviver nesse ambiente hostil. Sua juventude era consumida por expectativas que ninguém deveria suportar. Sua relação com Michael Jackson nasceria justamente desse lugar de compreensão mútua. Ambos entendiam profundamente como a fama pode destruir a inocência. Encontravam um no outro um refúgio de compreensão e aceitação. Os desafios pareciam intermináveis. Brooke precisava constantemente provar seu valor, sua capacidade, sua seriedade profissional. Cada papel era uma batalha, cada aparição uma demonstração de resistência. A jornada de Brooke Shields seria uma luta constante entre preservar sua identidade e corresponder às expectativas de um mundo que a via como um produto a ser consumido. Michael Jackson e Brooke Shields encontraram um ao outro como dois refugiados em um mundo de holofotes implacáveis. Suas conversas ultrapassavam a superficialidade típica dos relacionamentos no mundo do entretenimento. Ambos carregavam cicatrizes profundas de infâncias roubadas pela fama precoce. A conexão entre eles ia muito além de uma simples amizade. Compreendiam-se de uma forma que poucos conseguiriam entender. Brooke sabia exatamente como Michael se sentia em relação à pressão constante, aos julgamentos públicos, à perda da normalidade. Michael sonhava secretamente com uma vida comum. Desejava experimentar as simplicidades que lhe foram negadas desde criança. Momentos como ir a um supermercado, andar livremente em um parque, fazer amizade sem preocupações com a fama. Brooke era a única pessoa que realmente compreendia esse anseio. Eles conversavam longamente sobre suas experiências.
Michael relatava os treinamentos rigorosos impostos por seu pai. Brooke compartilhava as pressões de sua mãe empresária. Encontravam consolo na compreensão mútua de suas histórias de vida tão semelhantes. A ideia de adotar uma criança juntos surgiu como um sonho compartilhado. Michael via nisso uma possibilidade de criar alguém longe dos holofotes, de proporcionar a uma criança o que ele nunca teve. Brooke concordava entusiasticamente, imaginando uma família longe das expectativas públicas. Seus encontros eram momentos de refúgio. Longe dos paparazzi, das câmeras, das expectativas sociais, podiam ser simplesmente dois seres humanos machucados buscando conexão. Michael sentia em Brooke uma compreensão rara, uma cumplicidade que ia além das aparências. A sociedade os observava com desconfiança. A diferença de idade, os rumores, as especulações sobre a natureza do relacionamento eram constantes. Mas para Michael e Brooke, isso pouco importava. Encontravam força um no outro para enfrentar os julgamentos externos. Brooke via em Michael algo além do ídolo musical. Enxergava um homem sensível, machucado que buscava amor e aceitação. Michael via nela mais do que uma atriz. Encontrava uma alma gêmea que compreendia seus traumas mais profundos. O desejo de normalidade os unia. Imaginavam momentos simples. Um café da manhã tranquilo. Uma conversa despretensiosa. Algo que parecesse completamente impossível em suas vidas públicas. A adoção de uma criança representava esse sonho de normalidade. Michael falava sobre proteger essa criança de tudo que ele havia sofrido. Brooke concordava, imaginando uma criação longe dos holofotes, cheia de amor e compreensão. Era um sonho quase utópico para duas pessoas tão expostas. Seus momentos juntos eram como um respiro. Um intervalo na performance constante que suas vidas representavam. Encontravam um no outro a possibilidade de serem verdadeiramente eles mesmos. A história deles seria sempre mais complexa do que qualquer título de revista poderia capturar. Uma conexão baseada em dor, compreensão e um desejo profundo de amor verdadeiro. A mídia transformou Michael Jackson em um espetáculo constante de escrutínio e julgamento. O apelido Vácuo Jaco tornará-se uma marca cruel que reduzia sua humanidade a um mero objeto de deboche público. Cada mudança em sua vida era dissecada com uma impiedade impressionante. As transformações físicas de Michael geravam ondas intermináveis de especulações. Sua mudança de tom de pele, resultado de um problema de despigmentação chamado vitiligo, foi constantemente mal interpretada. Acusações de negação racial eram lançadas sem qualquer consideração pela condição médica real de Michael. Brooke Shields emergia como sua principal defensora. Ela confrontava a mídia sempre que possível, defendendo a sensibilidade e a humanidade de Michael. Suas declarações públicas buscavam humanizar o artista que era tratado como um fenômeno bizarro pelos meios de comunicação. Os ataques não eram apenas superficiais. Jornalistas e comentaristas desmantelavam sua imagem pessoal, questionando sua sexualidade, seu comportamento, suas escolhas artísticas. Michael transformou-se em um alvo constante de piadas e comentários depreciativos. As mudanças em sua aparência eram analisadas como se fossem um espetáculo público. Cada cirurgia plástica, cada alteração facial era motivo para manchetes sensacionalistas. Michael sofria silenciosamente, vendo sua identidade ser completamente deturpada pelos meios de comunicação. A questão racial adicionava camadas complexas à sua perseguição mediática. Como um artista negro que quebrou barreiras na música pop, Michael enfrentava preconceitos profundos. Sua transformação física era constantemente interpretada como uma negação de sua identidade racial. Brooke compreendia profundamente essa perseguição. Ela mesma havia experimentado os julgamentos cruéis da mídia desde criança. Juntos formavam uma aliança contra esse sistema que transformava celebridades em produtos descartáveis. As acusações iam muito além da aparência física. Rumores sobre sua vida pessoal eram criados e recriados sem qualquer compromisso com a verdade. Michael tornará-se mais um personagem de folhetim do que um ser humano de carne e osso. A defesa de Brooke era incisiva. Ela utilizava sua própria plataforma para humanizar Michael, para mostrar ao mundo que por trás daquela imagem havia um homem sensível, machucado pelas críticas constantes. Seus depoimentos buscavam restaurar a dignidade de Michael. Os momentos privados de Michael eram transformados em espetáculos públicos. Sua relação com Brooke era constantemente analisada, especulada, distorcida. A mídia parecia sedenta por qualquer informação que pudesse transformar sua vida em uma narrativa sensacionalista. Michael e Brooke desenvolveram uma cumplicidade profunda contra essa máquina mediática. Encontravam força um no outro para enfrentar os ataques constantes.
Sua amizade era um ato de resistência contra um sistema que os via como mercadorias. A jornada deles seria sempre marcada por essa luta constante contra uma narrativa pública que buscava destruir sua humanidade. A vida de Brooke Shields entrou em uma nova fase quando decidiu ingressar na universidade. Princeton representava mais do que uma escolha acadêmica. Era sua busca por uma normalidade que lhe havia sido negada durante toda a infância e adolescência. Michael observava essa transição com uma mistura de admiração e tristeza. Seu próprio mundo continuava cada vez mais isolado, enquanto Brooke buscava expandir seus horizontes. A distância física começou a se tornar um elemento de separação em sua relação. Durante o período universitário, Brooke conheceu Dean Cain. O ator, posteriormente famoso por interpretar Superman, captou a atenção de Brooke em um momento de descoberta pessoal. Seu relacionamento representava para ela uma possibilidade de experimentar conexões além do mundo do entretenimento. Michael sentia-se progressivamente mais distante. Seu mundo havia se transformado em um universo particular, repleto de fantasias e isolamento. Neverland tornará-se seu refúgio, um espaço onde poderia criar sua própria realidade longe dos olhares críticos da mídia. A carreira de Brooke seguia sua própria trajetória. Ela buscava papéis que a desafiassem como atriz, querendo ser reconhecida por seu talento e não apenas por sua aparência. Michael, por outro lado, mergulhava cada vez mais em seu mundo musical e particular. Os telefonemas tornaram-se menos frequentes. As visitas, mais raras. A conexão que antes parecia tão forte começava a se diluir diante das diferentes escolhas de vida. Brooke buscava normalidade. Michael criava seu próprio universo fantástico. O relacionamento de Dean Cain com Brooke gerou comentários. Michael assistia de longe, sentindo um misto de ciúme e compreensão. Sabia que Brooke merecia encontrar sua própria felicidade, mesmo que isso significasse se afastar dele. Neverland transformou-se no mundo particular de Michael, um lugar onde poderia ser criança, fugir das pressões do mundo exterior. Brooke compreendia esse desejo, mas já não podia mais fazer parte desse universo tão intensamente como antes. As conversas telefônicas, antes longas e profundas, tornaram-se mais curtas. Brooke absorvida por seus estudos e projetos em Princeton. Michael envolvido em seus projetos musicais e seu mundo particular. A distância não era apenas física, mas também existencial. Dean Cain representava para Brooke uma possibilidade de relacionamento mais convencional. Michael via isso com uma mistura de tristeza e aceitação. Sabia que não poderia oferecer a Brooke a normalidade que ela tanto buscava. Os sonhos compartilhados de adotar uma criança pareciam cada vez mais distantes. Suas vidas seguiam trajetórias completamente diferentes. Brooke buscando sua identidade além da fama. Michael criando seu próprio mundo de fantasia e isolamento. A conexão entre eles, tão forte no passado, transformava-se em uma lembrança de um momento específico de suas vidas. Uma amizade que marcaria para sempre suas histórias pessoais. 25 de junho de 2009 marcou um momento definitivo na história da música mundial. Michael Jackson faleceu em Los Angeles, vítima de parada cardíaca causada por uma overdose de medicamentos. O mundo parou para lamentar a perda de um dos maiores artistas de todos os tempos. A notícia se espalhou rapidamente. Fãs de todos os continentes choravam. Milhões se reuniram em praças, estádios e locais públicos para prestar homenagens. Michael não era apenas um cantor. Era um ícone cultural que havia transformado a música pop para sempre. A família Jackson reagiu de forma devastadora. Catherine Jackson, sua mãe, mergulhou em profunda tristeza. Joe Jackson, contrastando com o momento de luto, manteve uma postura controversa. Enquanto o mundo chorava, ele parecia mais preocupado com questões financeiras e de herança. No funeral, Joe Jackson foi flagrado fazendo acordos comerciais e negociando projetos. Sua atitude chocou a todos. Mesmo diante da morte do filho mais famoso, Joe mantinha o comportamento empresarial que marcará a infância de Michael. A frieza era impressionante. Brooke Shields recebeu um convite inesperado para falar no funeral. Sua amizade com Michael, mesmo que distante nos últimos anos, era verdadeira. Ela aceitou o convite com uma mistura de honra e tristeza profunda. Seria uma última chance de defender seu amigo. Em seu discurso, Brooke lembrou o Michael humano. Não o ídolo, não a lenda, mas o homem sensível que ela conhecera anos atrás. Falou sobre sua bondade, sua vulnerabilidade, seu desejo de amor. Suas palavras emocionaram a todos os presentes. A mídia mundial cobriu cada momento do funeral. Milhões acompanharam a cerimônia. Michael estava sendo velado como um rei, com honras que poucos artistas receberam.
Sua vida tão cheia de controvérsias era agora celebrada globalmente. Os problemas judiciais, as acusações, as polêmicas pareciam insignificantes diante da grandeza artística de Michael. O mundo relembrava suas músicas, seus videoclipes revolucionários, sua capacidade de quebrar barreiras raciais na música pop. Brooke lembrava-se de momentos privados, das conversas longas, dos sonhos compartilhados, da conexão única que tinham. Sua amizade havia transcendido os julgamentos públicos, as distâncias, as diferentes trajetórias de vida. Joe Jackson continuava sua performance peculiar. Parecia mais interessado em possíveis ganhos com a morte do filho do que no luto real. Sua figura controversa era uma sombra constante, mesmo naquele momento de perda suprema. A morte de Michael Jackson representou o fim de uma era. Um artista que havia transformado a música, a dança, a cultura pop, partia deixando um legado imensuravelmente grande. Brooke Shields chorava não apenas o amigo, mas um pedaço de sua própria história. O mundo se despedia de um gênio. Michael Jackson, o rei do pop, havia partido. Sua música, sua arte, sua essência permaneceriam para sempre. O funeral de Michael Jackson tornou-se mais do que uma simples despedida. Era um momento de confrontos, verdades e revelações profundas. Brooke Shields sentia o peso daquela responsabilidade enquanto caminhava pelo local do evento. Joe Jackson circulava entre os convidados com uma postura que destoava completamente do momento de luto. Brooke o observava, a raiva crescendo internamente. Sabia de todos os traumas que Michael havia sofrido por causa daquele homem que deveria protegê-lo. O confronto aconteceu de forma inesperada. Brooke aproximou-se de Joe Jackson e, com uma dureza calculada, disse palavras que ecoariam para sempre. Falou sobre o sofrimento de Michael, sobre os anos de abuso, sobre como o pai havia destruído a infância do filho mais talentoso. Seu discurso no funeral seria um tributo definitivo à amizade com Michael. Brooke lembrou momentos íntimos, conversas profundas, sonhos compartilhados. Falou sobre o Michael que o mundo não conhecia. Um homem sensível, machucado, mas incrivelmente bondoso. As palavras de Brooke revelaram a verdadeira natureza de sua relação com Michael. Não era um relacionamento romântico convencional. Era uma conexão de almas que compreendiam o peso da fama precoce. Dois artistas que haviam crescido nos holofotes, buscando normalidade. Ela contou sobre os momentos em que Michael a procurou vulnerável, sobre os sonhos de adotar uma criança, sobre as conversas que tinham sobre superar os traumas de infância. Revelou um Michael completamente diferente da imagem pública. Joe Jackson tentou interromper, mas Brooke estava determinada. Seu discurso era uma última defesa do amigo. Mostrava ao mundo que Michael era muito mais do que os títulos de revista, as especulações, as piadas cruéis. A plateia ouvia em silêncio absoluto. Cada palavra de Brooke era como uma camada sendo removida, revelando o verdadeiro Michael Jackson. Não o ídolo, não o excêntrico, mas um ser humano profundamente machucado que buscava amor e compreensão. Falou sobre a infância roubada, sobre os treinamentos rigorosos, sobre a pressão de ser perfeito. Brooke transformou aquele funeral em um ato de justiça para Michael, dando voz àquele que já não podia mais se defender. Joe Jackson ficou paralisado. Pela primeira vez, alguém o confrontava publicamente sobre o sofrimento causado ao filho. As palavras de Brooke eram como golpes certeiros, expondo décadas de abuso e negligência. A relação entre Michael e Brooke sempre foi incompreendida pelo mundo. Dois artistas que encontraram refúgio um no outro. Uma amizade que transcendia os padrões convencionais baseada em dor, compreensão e amor verdadeiro. No último momento de seu discurso, Brooke olhou diretamente para o caixão de Michael. Prometeu que sua história seria contada, que a verdade sobre sua vida seria finalmente revelada. Como vimos, por trás dessa amizade de quase 30 anos existiam muito mais camadas do que os jornais e revistas da época mostravam. A admiração de Michael por Brooke ia além da beleza física. Ele encontrou nela uma alma parecida, alguém que também tinha crescido sob os holofotes e entendia as pressões da fama desde a infância. Essa conexão especial criou um laço que durou décadas, mesmo com todos os altos e baixos. O que você achou dessa história? Você já conhecia esses detalhes sobre a relação deles? Conta pra gente nos comentários o que mais te surpreendeu nessa amizade tão única. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e, claro, se inscrever no canal ativando o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre os bastidores da vida das celebridades. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias fascinantes do mundo dos famosos.